Oi, pessoal! Hoje teremos aqui conosco como convidada a queridíssima Jaqueline Iotani, psicóloga e host do podcast Jaque é Pra Falar. Uma colega que não compartilha apenas o assento de terapeuta conosco, mas também os microfones e as câmeras quando o assunto é produção de conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Hoje nós teremos um episódio, de certa forma, que será uma metalinguagem. Conversaremos sobre essas dificuldades de produzir conteúdo sendo psicólogos enquanto o fazemos. E como é viver nessa vida de produtores de conteúdo em redes sociais. Jaque, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite, queria agradecer demais, estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, falei, gente, não acredito, estou sendo convidada para um podcast, alguma coisa está dando muito certo na minha vida, sinais, né, estão acontecendo, mas fiquei muito feliz, principalmente por vocês serem psicólogos, porque eu acho que, assim, a gente tem que unir ali forças, né, para compartilhar tanto as dificuldades e ajudar um pouquinho um ao outro, né, porque, assim, vocês são em 3... Eu produzo sozinha, né? Então, às vezes é muito solitário a gente trabalhar a nossa cabeça para conseguir produzir esses conteúdos, assim, sem ter, às vezes, alguém pra gente trocar uma ideia, para dar um suporte, né? E a gente sabe que suporte é tudo na vida, né? Para produzir conteúdo não é muito diferente disso, não. E o trabalho como psicólogo, às vezes, é muito solitário, né? Que é a gente... Sim. Ali, sentadinho na cadeira, mas ele não precisa ser também, né? Então, queria agradecer também por você ter topado vir aqui conversar com a gente, né? E vamos que vamos. Essa coisa do psicólogo, né, de ser um trabalho solitário, eu acho que quando há essa produção de conteúdo e mídias, de certa forma, mesmo que a gente não tenha aquela resposta direta, como era num diálogo, né? É uma sensação de estar se comunicando com alguém, eu acho que de forma mais fluida, né? Eu acho que até para sair um pouco da posição só de escuta, né? Porque a gente escuta ao longo de dias, horas, e em poucos momentos eu acho que como profissão a gente tem a oportunidade de parar e falar, e dialogar, e conversar, né? Como que é para você poder fazer isso, Jaqueline? Como que eu comecei a fazer? Como que é pra você isso, de poder sentar, dialogar ali, falar no podcast, em vídeos também, dependendo. Me chama de Jaque, porque Jaqueline é só minha mãe, e geralmente nos momentos um pouco difíceis, tá? Por favor. Gente, assim, a ideia do podcast, especificamente pra mim, ela veio de uma demanda interna de conseguir chegar um pouco mais próximo de algumas pessoas. Porque assim, a gente tem redes sociais gerais, né? Principalmente ali hoje o Instagram e TikTok. Acho que são as duas plataformas que acabam pegando mais ali o público. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu fui pro Instagram, produzi algumas coisas e tudo mais, mas eu tinha muita dificuldade de falar tudo em 1 minuto. Porque eu sou uma pessoa que fala muito. Inclusive, o nome do podcast já está a dica ali, que eu gosto de falar bastante. E eu tinha muita dificuldade de reduzir o que eu queria dizer em 1 minuto. Porque, embora a gente possa fazer conteúdos mais longos, a entrega ela é muito ruim quando a gente faz um conteúdo longo. E às vezes o conteúdo tá tão legal, mas assim, a própria plataforma acaba boicotando a gente. E daí, né, vozes da minha cabeça começaram a dizer que eu poderia ir para uma outra plataforma para tentar gravar alguma coisa assim. E eu fiquei nisso bastante tempo, sei lá, 1 ano, pensando nisso. Até eu pensava assim, gente, quem que vai querer ouvir essa senhora aqui falando sozinha, né, pro nada? Quem que vai querer mecanismos de autossabotagem, né? Todo mundo tem, eu também tenho os meus. Então eu ficava nessa de que não teriam pessoas interessadas e protelei. Até que um dia decidi e gravei o primeiro, que acho que tem 6 minutos só, que foi só um desabafinho. E daí agora esses últimos eu já tô falando quase meia hora, né? Então já estamos evoluindo um pouco nisso.
Mas, assim, pra mim, é muito prazeroso conseguir falar de alguma coisa que às vezes eu percebo no dia a dia, em qualquer aspecto, e que eu sei que pra alguém pode ajudar. Eu acho que o nosso trabalho enquanto psicólogo, pelo menos assim que eu vejo com os meus colegas, é a gente ver as pessoas melhorando, é a gente ver as pessoas criando mais recurso, é a gente ver as pessoas evoluindo dentro do que é possível dentro da vida delas, né? Não é a gente um milagre que acontece, mas é a gente conseguir fazer isso, né, de ajudar. E pelo podcast, entendendo que tem pessoas que têm dificuldade de ter acesso a uma psicoterapia, por algum motivo ou outro, eu acho que é um jeito da gente começar a plantar a sementinha da importância de se pensar em saúde mental. Porque as mídias, elas falam da importância de uma boa alimentação, da importância de você fazer exercício físico, que são realmente coisas extremamente importantes, né? Faz parte, inclusive, das nossas orientações enquanto psicólogos. Só que nós, enquanto terapeutas e psicólogos, eu acho que a gente deixa muito a desejar na produção de conteúdo. Minha opinião é essa. Eu vejo muitos colegas produzirem, colegas que eu vejo que têm muito potencial, mas que acabam ficando limitados, às vezes, naquela coisa da trend, naquela coisa do viral, né? E aí eu sempre tive um dilema e tenho até hoje na minha produção de conteúdo. Eu quero ser viral ou eu quero fazer alguma coisa com conteúdo mais profundo? Porque não dá pra fazer as duas coisas. Ou a gente vai pra um caminho do viral, e beleza, também não tem problema, só que é diferente, com outro objetivo, ou a gente vem para esse caminho nosso, que é o de vocês, que é o meu, da gente tentar fazer um conteúdo um pouquinho mais profundo, que vai vender menos, entre aspas, porque a gente tem um público reduzido, mas o público que vem, eu falo assim, se for 1, 2, 5 ouvintes do episódio, são 5 pessoas que estão consumindo isso, estão aproveitando o que a gente está falando. Né? Então, pra mim, quando eu vim pro pod, foi isso. Foi assim, inclusive meu Instagram tá meio parado depois que eu comecei a fazer o podcast, porque eu me sinto muito mais à vontade fazendo esse tipo de bate-papo que a gente tá tendo aqui. Mais fluido, uma coisa mais próxima. E as pessoas que me escutam se sentem muito próximas a mim. Né? Falam, respondem, mandam mensagem. Esse episódio da semana passada eu quase chorei, né? Porque eu tava falando da minha família e tudo mais. Pessoa falou, chorei junto, não sei o que, querendo, assim, eu vejo que ficam próximos a mim, né? E daí também vem o lance do estilo de comunicação, né? Eu acho que isso também tem uma coisa que é legal da gente colocar aqui, né? Pra gente produzir conteúdo, você tem que saber qual que é teu estilo de comunicação, né? Como que você gosta de conversar? Eu geralmente sou mais informal, assim, igual eu tô conversando aqui com vocês, e os meus episódios geralmente são assim também. Então, eu não sou de enrijecer muito. Por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, eu tenho que me colocar de uma maneira diferente, uma maneira até um pouco mais formal. Mas no podcast, se vocês ouvirem, vocês vão ver que tem até erro de português, de concordância. Mas porque eu não exijo de mim que eu coloque aquela fala lisa, né? Eu falo um pouco mais coloquial, eu uso muita gíria, né? Eu brinco bastante, que é o jeito que se um dia a gente for tomar um café numa padaria, vocês vão ver eu conversando. Então acaba que isso, no meu estilo de comunicação, funciona. Mas tem pessoas que daí tem outra forma de se comunicar, que vai ser tão bom quanto, só que daí num estilo diferente, né? A gente acaba puxando o público que tem mais a ver com a gente, né? Não sei pra vocês como é que é essa questão do público, né, do podcast e tudo mais. Eu acho que essa questão da fala é algo que a gente percebeu, principalmente por sermos em 3, e até comentários que a gente recebeu sobre isso, porque eu sou a pessoa que traz o conteúdo um pouco mais técnico, o Zé já é um pouco mais reflexivo, já traz algumas questões mais profundas, o Theo também já é mais contemplativo, né, traz mais exemplos, então é até um equilíbrio que a gente acabou achando nessa forma de estar fazendo aqui. Eu acho que você trouxe uma coisa que foi o grande calo no nosso pé também, quando a gente começou o projeto, né? E eu acredito que é aquilo, não é nenhuma experiência única, deve ser o calo no pé de muitos psicólogos, que inclusive podem estar nos ouvindo agora, que é essa questão do como encaixar, acho que até voltando um pouquinho antes, como nós, enquanto psicólogos, que de uma certa forma aprendemos a observar, questionar, criticar e entender o funcionamento das coisas, conseguimos
nos adaptar e limitar para uma produção um pouco homogênea que acontece, por exemplo, no Instagram. Então, que nem você trouxe, a nossa dor era assim, cara, a gente tava com conteúdo super legal, e aí tem que tentar gravar um Reels de 1 minuto, e dava 1 minuto e não conseguia falar, e tentava regravar, falava correndo. Então, assim, era um martírio fazer isso. E aí, justamente, né, o nosso colega, inclusive, beijo, Rafa, que tá aqui editando a gente, que cuidou desde o começo das nossas redes sociais, trouxe, gente, faz um podcast, vocês precisam falar, vocês precisam ter esse tempo para trazer mais coisas, porque vocês justamente conversam, é a profissão de vocês. Então, aprofundar esses temas, e eu acho que você trouxe uma questão aqui muito legal, que também sempre foi um pouco desse propósito do Kinesis, que é esse democratizar o acesso às discussões de psicologia. Traduzir a psicologia, eu acho, né? Pra quem não conhece livros e capítulos, como quem é psicólogo já teve contato, né? O podcast serve exatamente nesse propósito, sabe? Então, eu acho que foi uma forma de tirar um pouco essa cobrança, esse peso das costas de, não, a gente precisa entregar, a gente precisa movimentar o Instagram, e precisa fazer Reels, e precisa atacar, e precisa criar vínculo. E é isso que você acabou de trazer, que é a coisa mais vinculativa do que a gente ter ali a voz da pessoa e ir pegando a entonação. Eu falo isso até como consumidora de podcast, né? Eu me identifico com a voz da pessoa que eu tô ouvindo, com o conteúdo que ela produz. Então, assim, eu acho que até talvez o podcast seja uma vitrine ainda maior do que é ter um processo de psicoterapia, por exemplo, com nós que estamos falando, do que o próprio Instagram, né? Parando pra pensar, assim. Fazer o podcast foi uma coisa muito natural pra gente, né? É como se a gente tivesse abrido a porta, aberto... Ai, ó, o erro de português. A gente tivesse aberto Vamos deixar. A porta da gaiola, assim, sabe? Porque a gente sempre conversa bastante sobre várias questões. Volta e meia a gente faz um serviço de acolhimento em festas. E aí, enquanto não tá tendo nenhum caso de atendimento, a gente fica ali papeando, né? E aí a gente papeia sobre tudo. Então, tipo, não, essa música, esses jovens hoje, não sei o quê. E ficava, a gente fazia um podcast ali ao vivo, né? Entre a gente. E sempre foi muito natural, né? Esse bate-papo e tal. E aí eu senti que no momento que a gente, entre aspas, acho que figurativamente, pisou aqui pela primeira vez e começamos a fazer, foi algo muito libertador, assim, sabe? Porque essa questão de você ter que sintetizar em 1 minuto ou menos um conteúdo que é super complexo, que não dá pra você falar em 1 minuto. E aí tem a questão das entregas, da rede social e tal. Gera uma angústia, gera uma sobrecarga, uma obrigação. E aí, quando a gente parou de dar a cara pra fazer esses tipos de conteúdos de massa, digamos assim, e a gente falou assim, não, vamos fazer algo nosso, assim, né? Com a nossa cara, com o nosso jeito de falar, dialogar. Exato. Porque no vídeo ali no Instagram, você não consegue conhecer a Natália, o José, a Jaque ou o Guilherme. Porque, assim, é difícil, né? É 1 minuto, geralmente é um roteiro meio robotizado. Aqui a gente brinca, a gente reflete, a gente fala sobre várias referências, a gente fala da nossa vida pessoal muitas vezes também. Então é uma forma de trazer essa nossa personalidade e também essa nossa identidade, né? Então foi muito libertador, assim, sabe? Foi um caminho que apareceu e quando a gente provou pela primeira vez, assim, a gente gostou, né? Tanto que eu lembro muito nitidamente que era muito difícil a gente se encontrar pra fazer os vídeos. Geralmente a gente fazia nos finais de semana. E era cansativo, assim, sabe? Sentia que todo mundo saía cansado, que era difícil. Hoje, toda semana a gente grava um podcast e é super simples. Às vezes a gente marca assim, geralmente a gente grava nas terças-feiras pela manhã. A gente entra, pum, o tema é esse. Põe pra gravar, grava e tchau, entendeu? É muito mais rápido, muito mais simples. E a gente se sente bem fazendo também, né? Eu acho legal uma coisa que ela tava falando sobre a questão da entonação de voz. Eu lembrei que um dia eu tava no mercado e conversando com meu marido, ele tananã, e a Caixa falou assim, eu conheço você. Eu falei, onde? Não sei. E eu assim, tava provavelmente, né, mirabolando coisas ali com ele, falando. Ela falou assim, eu conheço a sua voz. Ela ouve, ela mostrou, falei, será você? Eu falei, sou eu, sim, oi, tudo bem? Né? Aí ela falou assim, eu reconheci pela sua voz, o jeito que você fala. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho que
cuidado ali, né, com o que eu falo e tudo mais, porque as pessoas estão reconhecendo. E é por causa exatamente essa questão da entonação, né? Cada um de nós, a gente tem uma entonação muito específica, né? Eu acho que hoje em dia, quando veio essa questão das mídias visuais, né, televisão e tudo mais, se perdeu um pouco do lance do rádio, né? E isso também tem uma conexão muito forte comigo, porque eu, desde pequenininha, meu pai escutava futebol só no rádio. Tinha televisão. Ai, gente, quem nunca, né? E eu escutava junto com ele, né, as narrações e tudo mais. E eu ouvindo, eu não gostava de futebol, não gosto até hoje, mas eu ficava empolgada de ver o jeito que parecia que estava acontecendo um negócio tão emocionante. O negócio assim, meu Deus, o cara está fazendo, sei lá, um milagre naquele campo. Aí depois você vê o take, né, do vídeo. Nossa, super decepcionante, porque na minha cabeça, quando eu ouvi, parecia que era um negócio maravilhoso. Eu fui ver, o cara só chutou a bola. Foi só um negocinho assim, nada aconteceu. Então, eu acho que eu tenho um pouco dessa memória afetiva relacionada ao rádio. Tanto que eu escuto muito rádio, eu gosto muito da mídia de rádio, que é uma mídia que eu sinto que se perdeu muito hoje em dia, né? Eu faço muito atendimento de adolescente, e adolescente quase não escuta mais rádio. Porque já tem as músicas agora no Spotify, a gente tem acesso de outras maneiras, né? Antes a gente ouvia pra consumir mesmo, né? Música e tudo mais. E eles não têm mais esse hábito, né? Então acaba que o podcast, ou os podcasts que a galera faz, é como se a gente fosse um mini programa de rádio ali para eles. E eu acho que isso, para mim, também é uma coisa que eu fico contente de estar colocando, né? Por isso que quando eu vou gravar, o José falou que hoje é muito tranquilo de vocês. Eu também, eu tô assim, tem que gravar o podcast de hoje. Eu ligo o microfone e blá, 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 acabou, pronto, já tá gravado. Eu edito bem pouco, assim, faço uns cortes pontuais, assim, e eu vejo que isso, quando as pessoas escutam, eles sentem isso, né? Como que a gente tá, se a gente tá bem, tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá mais animado, tem dia que a gente tá menos animado, e eles vão sentindo isso da gente, e isso também é troca de emoção, né? A emoção a gente não troca só ali numa relação presencial, né? Tem um episódio que eu falei sobre trilha sonora, né, da importância das trilhas sonoras e como que elas têm vinculação e como que elas podem ser uma estratégia na nossa saúde mental, né? Tá triste, quer melhorar o seu humor? Se você tiver uma música que você gosta, isso vai te ajudar de alguma maneira. Não vai solucionar o seu problema, mas ajuda. Da mesma forma que quando você quer enfatizar uma emoção que você quer dar vazão, porque às vezes a gente tem dificuldade de dar vazão para uma emoção negativa. Eu até falo que a gente tem que ter a playlist do choro. Quer chorar? Quer chorar no banho. Uhum. Ai, gente, eu amo. Eu adoro. Eu coloco lá Billie Eilish e vai chorando até a hora que der. Eu tenho uma maravilhosa que é playlist pra andar com cara de brava na rua. É que eu não vou falar o palavrão que tá escrito no título, mas... Essa eu não tenho, depois você passa pra mim, porque eu acho importante a gente ter essas, né? Então, assim, a trilha sonora, a música, ela tem uma conexão com o nosso sistema límbico, né? Então, se tem conexão com o nosso sistema emocional do cérebro, por que não utilizar ela no nosso dia a dia? Né? E eu acho que isso que são as sacadas que às vezes a gente traz para a galera que escuta a gente, que quem é psicólogo, por exemplo, pode utilizar como manejo na clínica, que eu sei que vocês têm bastante psicólogos, né, que escutam vocês, e quem não é psicólogo vai aprendendo por conta própria, vai tentando tirar o que é possível dos nossos episódios, né, uma reflexão que alguém coloca, um apontamento técnico, alguma coisa assim, tudo pode ser aproveitado. Por isso que a gente acho que tem que vincular também muito com essas mídias mais virais mesmo, assim, filme, série, novela, tudo que a galera consome de entretenimento, porque às vezes é lá que a gente consegue puxar essas pessoas para prestar atenção no que a gente está falando, né? Porque se você fala assim, um podcast de psicólogo, quem às vezes não tem muita afinidade com a questão da psicologia, ou tem uma ideia que a psicologia é uma coisa um pouco mais chata, mais linear, aquele tom de voz mais tranquilo e calmo e sereno, às vezes você pensa, não gosto, deve ser chato, mas não, é uma barreira que a gente tem que ultrapassar,
Eu acho que vocês, eu, que temos estilos, às vezes, um pouco diferentes de colocar a comunicação, eu acho muito lindo a gente continuar fazendo, mesmo nos dias que a gente dá uma capengada. Porque tem dia que dá uma capengada, né? Tem dia que a gente não tá tão animado assim pra gravar. Tem dia que acontece um problema e a gente não quer. Teve um dia que eu tava com uma voz horrível, muito ruim. E eu falei assim, não, essa semana eu não vou gravar, porque não tem condição. Como é que eu vou falar desse jeito? Mas eu falei assim, mas tem gente que espera. O meu episódio vai toda terça de manhã, né? Tem gente que espera o meu episódio. Eu falei assim, que coitada, aquela pessoa tá esperando lá o episódio. Falei, vai rouca. Vou gravar. Gravei tossindo e segura. Porque tem pessoas que a gente acaba tendo um compromisso que a gente nem sabe com quem. Né? A gente não sabe quem que gosta tanto, assim. Algumas pessoas trazem feedback, né? Mas eu não sei, assim, exatamente quantas pessoas escutam e qual a atenção específica que elas colocam. Porque no Spotify a gente tem os números, mas você não sabe exatamente, né? Inclusive, eu desconfio, às vezes, que dá uns bugs ali naqueles números, mas a gente não sabe quem são esses números. Ah, são lá 70 pessoas na semana. Quem são essas 70 pessoas? Eu não sei, né? Qual que é a expectativa que eles têm do nosso conteúdo e tudo mais. Eu acho bem legal. Quando eu vi que o José postou a questão do podcast de vocês, eu falei, ai, que legal, um podcast psicólogo, né? Eu até mandei mensagem pra ele e tal. Porque eu não tinha visto nada parecido quando eu comecei a produzir os meus conteúdos. Quando eu procurei lá psicologia no Spotify, eu achei conteúdos mais técnicos, que são legais, e achei bastante conteúdo da galera da comportamental, né, que traz bastante coisa, assim, bem legal. Só que eu ouvia, eu falei assim, não, é legal, mas não é o meu jeito, não é o que eu quero fazer. Aí fui ouvi bastante coisa, até eu ver mais ou menos como que tava essa questão do mercado. Aí eu falei, bom, o meu não vai ter nada a ver com isso aqui, então eu vou fazer. Se alguém gostar, que bom, né? Se não, a gente vê depois o que faz. Mas eu acho que é legal a gente trazer pra galera, assim, como que a gente faz pra tentar continuar, mesmo nas horas que a gente não tá muito legal, né? Vocês estão gravando desde quando o podcast de vocês? Acho que esse que a gente tá gravando é o episódio 25, né? 25, semanal de vocês também. Semanal. Então, eu acredito que já tem pelo menos aí 3, 4 meses que a gente tá gravando. Ah, então a gente começou meio junto, porque o primeiro foi dia 2 de abril. Então, de vocês deve ser finalzinho de março ali, provavelmente, que vocês começaram. É um tempo relativamente curto, né? Não é, nossa, anos. Só que já nesse tempo curto, pelo menos pra mim, eu já tive situações de ter dificuldade de produzir. Não que eu não queira, mas como é a gente aqui nessa voz. Eu falo que o nosso coração, ele tá ali naquele negócio. Então, quando você não tá muito bem, fica um pouco mais difícil da gente colocar, né? Entregar aquilo. E eu acho que isso é uma questão da gente ser muito transparente com o nosso público, né? Porque tem pessoas que eu conheço que têm personagens. Então, assim, cria ali um personagem, uma persona, né? Que a gente ouve falar bastante quando fala de produção de conteúdo, que você tem que criar persona e tudo mais. E eu entendo a intenção, eu acho que é válido, sim, em algum aspecto. Só que a gente se perde muito nisso. Quando eu comecei a estudar marketing digital, porque eu tive que estudar marketing digital para fazer tudo isso, eu fiz alguns cursos e tudo mais, e eu comecei a ver essa questão, né, da persona e tudo mais. Eu falei, cara, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Porque eu não consigo ser a heroína, a maga, não sei o quê. E porque às vezes eu sou a maga, às vezes eu sou a heroína, e às vezes eu sou uma pobre coitada. E o que eu vou fazer, entendeu? Como que a gente vai colocar isso pro pessoal? Então, a gente vê, às vezes, conteúdo da galera que é muito vinculado com essa persona. Quem estuda marketing digital, quem já estudou, a gente consegue identificar. Tipo, ali ela tá na Cleópatra. Tem lá as personas, né? E beleza, e funciona. Esse que eu acho que é isso que às vezes dá um pouco de dor no coração. Porque esse tipo de conteúdo, hoje em dia, ele tem um alcance muito maior do que, às vezes, a forma que nós aqui estamos escolhendo fazer. E isso, às vezes, dá um pouco de uma desanimada.
Às vezes tem um episódio que vocês gravam, que eu gravo, que eu falo, cara, ficou muito bom. Que a gente acha que ficou massa. E não tem alcance. E daí a gente fica, putz, o que será que a gente fez de errado? Às vezes a gente não fez nada. Às vezes a gente não fez nada de errado. Exatamente. Mas não, né, o time, eu acho que o negócio da produção de conteúdo também é o negócio do time, né? Vocês escolhem os temas avulso, assim? Ou como que vocês fazem, assim? A gente geralmente tem um brainstorm que a gente faz, né? Toró de ideias. O toró de ideias. Mas assim, quando a gente vê realmente alguma coisa que talvez faça sentido a gente falar sobre, a gente acaba incluindo, né? Que pode ser interessante, que nem a gente fez sobre psicologia do esporte, ali com as Olimpíadas e sobre educação positiva. Mas de forma geral, a gente não se prende a isso. A gente não se prende à ideia da trend, coisas do... A gente pode achar interessante participar, mas eu acho que não tem essa rigidez metodológica de, olha, vamos fazer só em cima disso. Até porque a gente entende que o conteúdo, que nem você estava falando, né? Ele tem que se tornar humano. Né? A gente também tem esse incômodo com a faceta que alguns psis colocam, né? Que para trazer aquele tom clichê e às vezes uma música dramática e de trend de fundo, né? E etc. E a gente, pelo menos pra gente, isso não faz sentido nós como psis e como pessoas, né? Mas para outros podem até fazer. Só que isso também gera eu acho que uma certa rigidez, né? Com a forma como que a gente apresenta a profissão pro mundo, né? Diferente de outras profissões que tem mais liberdade até, né? Para expressar a subjetividade, para expressar o eles além da clínica, né? A gente geralmente conversa, assim, até pós-gravação, às vezes que a gente tá ficando já sem os temas, assim, a gente sempre faz meio que uma rodada de bate-papo, assim, tipo, pô, sobre o que a gente quer gravar agora, assim, sabe? Sobre o que a gente quer falar. O que a gente acha que sejam temas legais. E aí a gente vai escrevendo, vai alimentando meio que uma listinha, assim, sabe? Daí, qual que vai ser dessa semana? Daí a gente acaba escolhendo, ou por exemplo, assim, a gente tem a ideia de, pô, eu queria chamar alguém pra falar sobre isso, que nem é o caso de hoje, né? Pô, chamar outra psi pra conversar sobre produção de conteúdo, que, né, é uma parceira também de podcast ali, falar sobre isso que nós fazemos. Então, é um processo que é muito natural, assim, sabe? Ele não é nada muito robótico, assim. É claro que às vezes, por exemplo, assim, a gente fez de psicologia dos esportes por conta das Olimpíadas, mas é ocasião, né? É um pouco mais sobre essa ocasião, né? Confesso que, na verdade, eu que trouxe esse assunto das Olimpíadas, porque eu tava num hype absurdo. Eu tava assim... A gente tava fria das Olimpíadas. Eu cheguei e falei assim, gente, a gente vai falar sobre psicologia do esporte, entendeu? Nem que eu fale sozinha. Exato, eu preciso pôr pra fora, entendeu? Ficou inspirada na Rebeca, comprou um bambolê, uns negócios assim, né? Eu já acho que eles quis voltar a corrida. Esse negócio do time, eu perguntei porque, assim, quando eu vou produzir, eu tento estar alinhada com o time, né? Nas Olimpíadas, vocês fizeram sobre psicologia do esporte. Eu fiz sobre a Simone Biles. Foi um dos episódios meus que teve mais audiência. Mas, assim, muito mais do que os meus outros. Muito mais. E eu tenho certeza que foi por causa do time. Porque teve o documentário numa semana, eu gravei na outra e começou as Olimpíadas no dia seguinte que eu gravei. E daí, acho que o próprio Spotify deve ter entregue o conteúdo. Eu fiz agora, recentemente, do Deadpool e Wolverine, do filme. Eu até brinco que os meus episódios não têm conexão nenhuma uma com a outra, porque eu falei de Digimon, Simone Biles, depois eu fui falar de Deadpool e Wolverine. Enfim, coisas da minha cabeça também. Mas eu vejo que quando a gente consegue vincular um pouquinho de time, a gente consegue entregar mais. E isso se torna tanto uma estratégia, mas uma cobrança ao mesmo tempo. Então, assim, eu tento estar vinculada com o time, porque eu sei que eu alcanço mais pessoas dessa forma, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar enrijecida, igual a gente estava falando. De assim, putz, tem que ser um negócio do time. Né? O escravo do algoritmo, né? De certa forma, né? Cara, sim, porque a gente se torna. A gente tá lutando contra. Exato. Mas a gente é escravo do algoritmo. E quando muda esses algoritmos... Porque muda, né, gente? A gente aprende como que faz o negócio no algoritmo, daí muda. Eu falo assim, tá bom, obrigado. Eu não tenho agora mais tem que nada aprender a pra nova fazer. forma para depois adaptar para a seguinte. Exatamente. Agora que eu tava aprendendo, o negócio vira. Eu não tenho paciente para atender, não tem nada, livro para ler, eu tenho um monte de coisa para fazer e ainda tem que estudar algoritmo, né, para fazer as coisas. Então é difícil porque a gente fica às vezes, acho que muito nessa confusão de coloca um conteúdo
que está dentro de mim né, e não tem tanto sentido para o mundo inteiro, ou a gente pesca das trends, das coisas, alguma coisa que a gente consiga colocar no nosso podcast, no nosso conteúdo. Eu acho difícil a gente ficar tentando equilibrar essa balança. Eu acho bem complicado pra mim, sabe? E que nem você trouxe antes, né? Eu estudei marketing e tal. A gente tem que estudar, né? E aí é uma complicação isso, porque não basta ser psicólogo, né? Não basta atender, não basta estudar, não basta fazer supervisão, fazer, né, terapia também, que é muito importante. Tem que fazer muito bem o trabalho de psicólogo e de divulgador digital, né? E de produtor de conteúdo, né? Exatamente. E a gente acaba ficando meio fragmentado das ideias, assim, né? Porque, por exemplo, às vezes tem aquelas semanas que parece que todos os pacientes combinam de ser um caos, assim. E aí você começa a ficar maluco também, e aí, poxa, tem que fazer conteúdo, tem que escrever um post, tem que montar um roteiro de um vídeo. Cara, é difícil, assim, sabe? Porque... bolão do burnout, exatamente. Então assim, é difícil, sabe? Porque não basta ser um bom psicólogo, você tem que saber de marketing digital e tudo mais, né? E aí vem a grande questão, né? Que eu acho que a gente já iniciou um pouco essa linha de conversa antes de como conciliar isso de uma forma saudável, né, para nós. Porque querendo ou não, a gente é pessoinhas, né, no final das contas. A gente tem sentimentos, a gente fica frustrado, a gente se sente mal muitas vezes, a gente se sente cansado, a gente se sente exausto. E como conciliar tudo isso, né? E aí eu queria perguntar para você, como que você geralmente faz, porque cada um tem o seu jeito, né, de conciliar, acho que essa vida offline e essa vida online e profissional também. Como geralmente é isso pra você, Jaque? É assim, sertralina de manhã, clonazepam, mentira. Se precisar, ok, mas no momento não estou precisando. Pra mim, eu tento sempre estar muito conectada comigo. É assim que eu tento manter a minha saúde mental, né? E, pra mim, 2 estratégias que eu uso muito é exercício físico. Então, assim, durante a semana eu tenho um pouco de dificuldade de ir à academia, porque pela rotina e tudo mais. Então, eu costumo ir à academia aos finais de semana. Então, sexta, sábado, domingo, eu tô na academia. Aí o pessoal fala assim, nossa, como você é fit. Eu falo, não, querido, não é nada de fitness isso aqui. Isso aqui é pra eu conseguir manter a minha saúde mental na segunda, terça, quarta e quinta. Então eu falo que eu cuido da minha saúde mental nesses tempos, assim, de final de semana. Então eu faço um esforço de ir. Não é necessariamente, nossa, como eu amo. Mas eu entendo que me ajuda bastante a dar uma diminuída nos meus pensamentos, a ficar um pouco mais tranquila, um pouco mais serena, pra conseguir me organizar. E eu gosto muito, eu utilizo muito a música. Até tempos atrás, agora eu fazia aula de violino, agora eu parei. Então, eu comecei a estudar violino porque eu não tinha nada pra fazer, né? Comecei a estudar violino. Por que não mais uma coisa, né? Por que não? Eu pensei isso. Assim, bom, atendo pacientes, supervisão, terapia, o podcast, conteúdo, marketing digital, tava terminando uma pós. Falei, acho que dá tempo de um violino, né? Vai dar certo. Mas eu comecei a fazer o violino também, foi meio que por causa disso, pra dar uma desligada um pouco disso aqui, né? E celular, final de semana, é difícil vocês me pegar no celular, porque assim, até uma coisa ou outra eu acabo postando, mas pra mim, eu sinto a minha ansiedade muito mais alta quando eu passo muito tempo no celular, né? Às vezes a gente responde um WhatsApp, alguma coisa assim, ok, até pra mim não tem tantos problemas. Agora, Instagram, TikTok, ou ficar procurando conteúdo, me gera muita angústia. Porque daí eu vejo um conteúdo que eu falo, putz, isso aqui dá pra eu fazer. Mas daí pra eu fazer eu tenho que organizar, tenho que gravar, tenho que editar. Não é só gravar, né? E daí eu faço a listinha também. Ó, minha lista tem 1 milhão de coisas. Só não dou conta de gravar tudo que eu quero fazer. E daí passo o time e daí eu não gravo. Então, igual a opção do salvar no Instagram, né? O meu é lotado de coisas, ideias. Tanto de coisa salva lá, tá salvo pro algoritmo mesmo, porque pra mim, né? Pra gente não dá mais, né? Sim. Então, assim, eu fico bem, assim, angustiada quando eu passo muito tempo no Instagram, por exemplo. O Instagram me consome muito.
me incomoda até um pouco, assim, a forma que ele me atinge, né? Não são todas as pessoas que se sentem atingidas dessa maneira, mas eu entendo que, pra mim, acaba gerando esse lance de tenho que produzir. Eu não consigo ver um conteúdo só ver, só passar. Eu vejo e faço, putz, isso aqui dá pra eu transformar nisso aqui. Isso aqui dá pra eu fazer um episódio do podcast assim. Esse aqui, às vezes tem colegas meus que têm outro estilo de comunicação que falam, nossa, isso aqui é cara de fulano, eu mando. Como se já não bastasse a pessoa se cobrar, eu mando, né? Faça desse jeito que vai ficar muito bom do jeito que você faz. Então, assim, eu controlo redes sociais. O meu consumo de mídia, ele é bem restrito no sentido, assim, de conteúdo mesmo. Então, a gente teve recentemente aqui o acidente de avião, né? Eu não vi nada. Eu vi a notícia, entendi o que aconteceu, tal, não, beleza, e só. Eu realmente restrinjo, porque eu sei que não vai fazer bem pra mim. Então, assim, tem pessoas, inclusive colegas de trabalho, nossa, porque você viu, porque tá chegando o corpo, não sei o que, porque tem a filha, porque o último abraço, não sei o que. Eu falei, gente, eu não me interesso muito em conversar sobre isso, porque eu vou ficar mal. Eu não posso fazer nada pra ajudar tão essas... importante, tão difícil, né? Nossa, sim. Difícil. Mas assim, eu lutei pra eu conseguir ter essa questão de conseguir educadamente colocar um limite, às vezes, pros colegas, porque são pessoas que eu gosto, não estão fazendo por mal, né? Você viu, né? Teve uma colega minha, o último abraço, não sei o que, eu falei, nossa, eu imagino que seja muito difícil realmente pra essa pessoa. Quer ver o vídeo? Eu falei, não quero. Eu não quero ver, porque eu vou ficar com isso na minha cabeça, eu não vou poder ir lá ajudar, não vou poder fazer nada. É realmente uma tragédia. E isso não é que eu não me importe. Na verdade, é o contrário, é porque eu me importo muito. Se eu não me importasse, eu não teria problema nenhum de me envolver. Isso eu tô usando o exemplo do acidente, mas isso para tudo, né? Para todos os conteúdos que trazem um pouco mais de angústia para mim, às vezes eu costumo filtrar. A gente tá entrando hoje, né, em campanha eleitoral, né? Por mais que seja a campanha eleitoral municipal, que é um pouco menor, mas tem assuntos ali que não me interessam e que não vão fazer bem pra mim ou pra relação que eu tenho com aquela pessoa. Então eu filtro. Então eu tento incluir coisas que me deixam melhor, né? Tempo de qualidade com quem eu amo, fazer coisas fisicamente que me ajudem a acalmar e também tirar, né, da rotina o que é possível que eu tire, que me traz mais angústia do que eu já tenho dentro de mim. E é mais ou menos isso que a gente fala para todos os nossos pacientes, né? É esse negócio de você entender o que você coloca na sua vida e o que você retira, né? O que é possível de você retirar. E isso eu acho que dentro da produção de conteúdo pra gente também acaba ajudando a também não pirar. Porque senão a gente vai cair ali no clonazepamzinho, 5 gotas antes de dormir, não vai ter condições. Porque a cabeça começa a ferver, né? Começa a ferver. E eu nunca tive problema de sono. Mas teve uma época que eu comecei com o Instagram, foi antes do podcast. Produzir, reel, esse negócio de 1 minuto. Eu detestava ter que cortar e não sei o quê. E eu comecei a ver que pra dormir eu tava demorando pra dormir. Eu dormia. Mas eu deitava e ficava assim, ó. Aí eu falava uma ideia. Nossa, eu vou gravar sobre não sei o quê. Aí eu peguei um caderno, deixava do lado da minha cama, meio dormindo, anotando os negócios, porque eu lembrava só ali naquele momentinho que o cérebro tá dando aquela descansadinha, né? Daí vinha aquelas informações. Falei, não vou fazer mais isso. Falei, não vou fazer mais Coisas que isso. a gente não recomendaria para paciente, né? Não Exato. façam isso, gente. Não faz bem. Porque daí o seu cérebro não desliga, né? Então, aí me deu um sinal de alerta, que eu sempre falo. O sono, ele é o nosso sinalizador maior, né? Começou a dormir demais, começou a dormir de menos. Não, vamos ver o que tá acontecendo. E geralmente tem vinculação com saúde mental, né? O sono, ele é muito, muito vinculado, né, a essa parte. E eu achei muito bacana que você trouxe essa questão sobre o filtro, né? Com relação ao fatídico, né? Acidente. E trazendo isso para produção de conteúdo também é importante, né? Porque eu acho que não falta é a gente vendo profissional fazendo conteúdo predatório, assim, sabe? E antiético até, assim, sabe? Até na época das enchentes do Rio Grande do Sul.
A galera organizando lista pra atender online. Tipo, gente, vamos ler o estatuto do CRP, entendeu? Psicólogo com quase 1 milhão de seguidores divulgando clínica, falando que tá ajudando as pessoas, com a clínica enorme dele, com 100 psicólogos de prontidão, e, meu Deus, cada bizarrice, assim. E eu que não produzo nada, me dei o trabalho de produzir um negócio nesse momento e falei assim, gente, não é assim que funciona, né? Sim, e aí é preciso ter esse cuidado também, né, com o que a gente fala, né? Querendo ou não, por mais que, como você trouxe, né, que sejam 5 pessoas que estejam nos escutando, ainda assim elas estão nos escutando, né? E tudo que a gente faz ou que a gente fala tem um certo impacto nessas vidas, né? E esses conteúdos predatórios, eles estão cheios aí na internet porque a galera quer engajamento, a galera quer número e tal, mas a gente sabe que a psicologia em si não se trata sobre números, né? Que cada número não é um número, é uma vida, é uma história, né? Então, É pra ser assim, né? É pra ser. idealmente, né? No mundo ideal. Mas você trouxe isso e me despertou essa reflexão, assim, sabe? E pra gente também é difícil, né? Se dividir em diversas faces, assim. A gente sempre comenta aqui, né, algumas práticas de autocuidado que a gente tem pra não ficar maluco também. E aqui acho que é um consenso, talvez entre nós 4, você trouxe a questão do violino, a questão da manualidade, né? De fazer coisas com as mãos, né? Então, eu gosto de fazer coisas diversas, artísticas. Por último, eu me aventurei com cerâmica. Então, ter essas atividades, que ainda assim são atividades pra gente fazer, gastar uma energia, mas que não estejam dentro dessa cadeia de cobrança, produção, cobrança, produção, cobrança, produção, né? Uhum. É importante sim a gente entender a questão do marketing, porque querendo ou não, é para onde a nossa profissão caminha hoje também, mas não se perder com relação a isso também, né? Porque no final das contas, a gente ainda é psicólogo, né? É. Então, tem todas essas questões, né? E você trouxe essa questão do Instagram, e eu lembro que, pelo menos, acho que no ano passado, eu tinha essa angústia muito grande de comparação, de autossabotagem, de olhar e falar assim, nossa, mas como fazer performar essa quantidade de números, etc. Então, eu até brinco aqui que eu sou uma pessoa muito sensível ao estímulo, né? Eu fiquei completamente ofendida agora que o Instagram não permite mais você ver. Antes você clicava no Reels e tirava o som. Porque eu sempre assistia as coisas sem som. E agora eu sou obrigada a baixar o volume no meu celular, porque eu só vou ver com som se aquilo for muito interessante pra mim. Porque chega uma hora que, nossa, sei lá, parece que minha cabeça funde, sabe? E eu acho que um estalo que me deu essa semana foi com a rede social mais tóxica possível, que é o LinkedIn. Eu vi uma publicação lá, vejam só. Eu vi uma publicação no LinkedIn com uma crítica valiosa sobre como a gente tem feito, né, nós, enquanto profissionais da psicologia, aquilo que a gente sempre criticou, que é as 5 dicas de autoajuda no Instagram, sabe? Do tipo assim, os carrosséis, as coisinhas de produtividade, de Apontando pro ar, assim, pra frasezinha que vai combinar com a música. E do tipo assim, sabe aqueles. A pessoa até comparou assim, já sentiu raiva daqueles vídeos do it yourself, que é a pessoa fazendo uma coisa meio. E você fica, nossa, que raiva. Parece que alguns conteúdos da psicologia estão vindo com essa entonação. E a gente volta para uma crítica que a gente sempre traz, acho que no campo da psicologia, de como a gente não pode individualizar o problema. E muitos dos conteúdos que vêm, às vezes, no Instagram é muito sobre essa individualização de sintomas, de personalidade, de, enfim, vivências como um todo, né? Então, acho que até pra gente trazer essa questão da autocobrança, né? E de como não ficar biruta fazendo tudo isso, é justamente colocar em prática aquilo que a gente mesmo ensina para os nossos pacientes, que a gente traz para os nossos pacientes, né? Então, é até uma coisa que às vezes o meu marido brinca comigo, tipo assim, você é uma ótima analista do comportamento, mas péssima às vezes para pôr em prática, né? Então, assim, é esse constante relembrar de que nem o Zé trouxe, somos seres humaninhos, sabe? Então, e acho que, principalmente para quem está começando, acho que o psicólogo recém-formado, ainda mais hoje em dia, é uma carga que acho que vem assim, ó, num balde, né, em cima da cabeça
para onde eu vou, o que eu faço, existe esse mundo. E não à toa que é tão comum a gente ver essa preocupação começando durante a graduação com esses perfis de estudante mesmo, né? Sim, Estudante de sim. psicologia e tudo mais. Então, assim, Uhum. acho que assim como a gente faz nos 2 podcasts, é importante a gente realmente salientar esses pontos de autocuidado, porque eles acabam passando despercebidos, às vezes, na rotina, até, que nem você falou, o sono começar a apitar, uma alimentação e outras questões, né, que os meninos brincaram, é o bingo do burnout, né, o que tá vindo primeiro. Então, é esse constante olhar para nós, enquanto a gente também tá olhando para os outros. Você falou dos estudantes e me veio à cabeça, isso eu já queria compartilhar com o José e com a Natália, já que aqui em Maringá a gente teve até alguns casos de alguns perfis de estudantes assim que ficaram relativamente grandes, até comparados até com pessoas que já estavam formados, né? E essas pessoas começaram a deixar a lista de espera para a clínica nos perfis, enquanto ainda estavam, sei lá, no 4º ano, 3º ano, e daí já ia captando ali algumas coisinhas, enfim, a gente não vai nem entrar nas entrelinhas do quão errado isso é, mas isso só traz à tona um pouco, acho que essa dificuldade de tornar a psicologia um mercado acessível sem que seja picaretice, sem que seja trambiqueiragem, né? Cara, é tão difícil isso, né? Eu falo muito pra galera que eu dou supervisão. Mas, gente, vocês não vendam a sua alma. Eu falo pra todos vocês vão fazer um pacto de sangue aqui comigo. Pego minha moedinha do John Wick. Mas vocês vão fazer um pacto aqui comigo que vocês não vão se perder. Porque o mercado, de certa forma, ele convida a gente. Ele é sedutor, entendeu? Porque você vai ter 100 mil seguidores. Olha, não pode nem mentir que corta, né? Não posso mentir. Era mentira, gente. Tá vendo como eu sou verdadeira? Até minha internet me bloqueia. Você não vai mentir pra eles. Mas às vezes a gente vê esses convites de assim, você realmente faça isso que você vai ter não sei quantos mil seguidores. Lote sua agenda. Isso, vocês veem isso, né? Eu também vejo, aparece muito pra gente ali por causa dos bots e tal. E daí é sedutor, porque imagine, você está saindo da faculdade, você tá com muita expectativa, você quer realmente ajudar as pessoas e também sobreviver, pagar seus boletos. Todo mundo aqui, a gente ama as pessoas, a gente quer ajudar, a gente quer, mas a gente tem boleto pra pagar. Então, é uma profissão, né? Acho que e isso faz, às vezes, com que eles se entreguem para esse tipo de conduta que a gente sabe que não é aceita, não é ética, né? Não é moral, mas eles têm um retorno financeiro. Então, acaba que nós, enquanto psicólogos, às vezes a gente olha e a gente entende ali o que está acontecendo, mas o leigo, ele não tem a obrigação, né, de saber que isso é errado, né? E onde tudo é banal, a psicologia se tornar banal não é tão estranho aos olhos dos outros. A medicina está banalizada, né? A farmacologia banalizada, tudo está banalizado. E daí a psicologia entrando ali também na mesma onda, para quem é leigo, eu acho que talvez eles não sintam tanto esse incômodo que a gente, enquanto profissional que carrega ali, né, a ética junto, a gente tem. Porque a gente fica pensando, eu pelo menos penso assim, meu Deus, como será que deve ser a conduta? Né? Será que na época das enchentes mesmo, né, que vocês comentaram, eu cheguei a gravar um story, eu tava inconformada, falei, gente, para de fazer isso. Não façam isso, não é o momento, não é assim que a gente vai ajudar, né? Autopromoção em cima de tragédia é muito triste, né? Muito feio, triste, né? muito feio, né? Então, assim, e as pessoas estão tão fragilizadas, né? A conduta dentro de questões, assim, muito de traumas muito específicos, né? Igual foi, por exemplo, das enchentes. Nós que temos mais tempo de carreira, não somos todos que temos essa capacitação para introduzir um tratamento ali. Existem pessoas específicas que estudam para isso e que realmente ajudariam. Eu, inclusive, fui cobrada de algumas pessoas. Por que você não está oferecendo atendimento?
Mas falei, cadê sua porque eu publicação falando sobre, ofertando? Não, foi. Eu falei, porque não é uma área que eu me sinto capacitada para ajudar nesse momento. Porque é demanda de urgência, né? A gente é acostumado a trabalhar com tratamento eletivo. Tratamento eletivo é outra coisa, é outra forma de conduzir, né? Falei, então vamos deixar os profissionais corretos para as demandas corretas. Né? Em outra ocasião que for uma coisa que eu possa ajudar, com certeza eu estaria ali ajudando de alguma forma, né? Então, essa questão da gente conseguir fazer tudo isso, né? Expor também o nosso lado profissional, a gente também tem uma questão importante que é a gente expor a nossa fragilidade. Esse lance que a gente está falando muito de ser uma pessoinha, né? É uma coisa que eu não sei vocês, mas na minha graduação, há 10 anos atrás, falavam pra gente que a gente não pode de maneira nenhuma expor a nossa vida pessoal. Naquela época ainda estava começando o negócio de rede social. Eu lembro, inclusive, uma vez que uma professora falou que se eu chegasse num lugar e o paciente estivesse lá, eu tinha que ir embora. Que eu não podia frequentar o mesmo lugar que aquela pessoa, né? E aí eu lembro que eu já, muito novinha, porque eu saí da faculdade muito jovem, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí você fica angustiada, né? Olhando pros cantos e tal. Não pode dar presente. Não pode dar presente. Não pode receber presente. Eu falei, meu Deus. Aí o paciente chega ali, qualquer né? sinal de afeto, então, pronto, manda a pessoa Deus embora. me livre. Não, jamais. Que isso? Não pode. Aí o paciente chega ali, né? Ai, olha. Eu falo assim, não vou poder aceitando, né? No caso, porque minha professora da faculdade falou que não pode, né? Que você não pode gostar de mim, eu não posso gostar de você. Então, acho que existem coisas que a gente carrega, tanto da graduação, que incomoda um pouco a gente na hora de produzir conteúdo, porque é isso. Se você vai colocar você mesma ali, uma hora você vai expor alguma fragilidade sua, né? Não que eu entendo que a gente não deva, né, fazer diário, né? Não é diário, mas assim, ocasionalmente você compartilhar alguma coisa que é humano, por que não? Por que não mostrar isso, né? Eu teve uma vez, inclusive, casamento de paciente meu, eu já fui em vários. Vou quietinha, fico lá, assisto a cerimônia, né? Não é uma questão pessoal. Eu vou realmente para dar um abraço e ok, e tudo certo. Então a gente consegue manter a ética e também vincular ali, que é uma coisa tão importante. Aniversários, às vezes, meus pacientes, alguns, eu atendo muita criança e adolescente, né? Se eu não for no aniversário daquela criança, ele fica chateadíssimo. Você né? toma Então uma bronca na próxima sessão. Menina, esses pré-adolescentes, eles são bravos, tá? Você vai, né? Vou lá, canto parabéns, dou o presente e vou embora. Deixo a família lá curtir, né? E é muito engraçado que as crianças, principalmente quando eu vou em algum evento fora da terapia, eles me apresentam para todos os amigos. Essa é minha psicóloga. Não sei o que, ele também tem psicóloga, e não sei o que. Eu falei, oi, gente, tudo bem? Aí faz uma terapia de grupo no playground do prédio, né? Todo mundo ali e tal. Mas é uma coisa que vocês entendem que alimenta a nossa rigidez, né? Eu acho que daí é o bom senso, é você entender com quem você está lidando, quem é essa pessoa e o objetivo daquele convite, porque, claro, tem situações que a gente vai conseguir mediar e interpretar aquilo de uma maneira, acho que não vai ser bom, não vai ser benéfico, e tudo bem, mas não tem uma regra, né? E na produção de conteúdo, eu acho que isso vale muito, não tem regra. Se a gente pegar esses manuais, né, como conseguir mais seguidores, como viralizar, como não sei o quê, pode ser que funcione para alguns nichos, né? Algumas coisas, mas às vezes não vai funcionar para mim, não vai funcionar para vocês. Então, esse lance da regra, ele é complicado, né? Porque se a gente parar pra pensar, a vida não tem regra para nada, né? Não tem nada que tenha uma regra, né? Porque a regra é um negócio rígido e fixo, né? A regra tá ali. Então, não tem como a regra pra gente ser um bom psicólogo,
não tem, mesmo que a gente tenha condutas e instruções, mas não existe uma regra, né? Por que produção de conteúdo teria, né, uma regra única? Há muito essa questão do distanciamento, né, entre o psicólogo e o cliente, ou quem está consumindo o conteúdo também, né? Acho que segue um pouco essa lógica. Só que a psicoterapia se faz através da relação, né? E uma relação distante é muito difícil, muitas vezes, né? Acho que psicanalistas de plantão não me matem, mas É porque a gente é gestalt terapeuta, né? Então daí pra não gente é muito, o vínculo é fundamental, né? não é muito a nossa, assim, tá tão distante desse objeto, né? E observar essa relação é muito importante, né? E falando em relação, como a gente se relaciona também com o fato de estar produzindo conteúdo, né? A gente trouxe aqui há pouco todas essas táticas mirabolantes que a gente tem que ter para se manter saudável. Porque não é fácil, né? Não é uma coisa fácil que a gente faz todo dia, assim. É gostoso de fazer, tá se tornando cada vez mais natural, tá? Mas ainda assim demanda uma energia, uma organização para que isso aconteça, né? E muitas vezes, se a gente não se atentar a tudo isso, a gente perde a mão, a gente se desorganiza na vida profissional, de produção de conteúdo, na vida amorosa, na vida pessoal, familiar, porque a gente precisa ter tempo, ter oxigênio para tudo isso acontecer, né? E eu acho que essa conversa hoje está sendo muito produtiva nesse sentido, né? Porque todos os psicólogos hoje, por ser, acho que uma profissão autônoma também, eles, em via de regra, estão passando pelo Instagram, então eles estão passando pela produção de conteúdo. E é uma dor, realmente, né? Não é fácil, porque na faculdade a gente é ensinado a ser psicólogo, a gente não é ensinado a ser marqueteiro, né? Uhum. Só que é um processo natural de encontrar qual o seu tipo de conteúdo, como você disse, qual o seu tipo de comunicação, para quem você gosta de falar, como você gosta de falar, né? Eu acho que se a gente pudesse, né, acho que até um pouco de ousadia falar isso, mas se a gente pudesse dar uma dica, experimente, né? Experimente tipos diferentes de conteúdo, formatos diferentes, formas de falar, e experimente isso no seu tempo, veja como funciona isso para você, qual a melhor forma de periodicidade, talvez, ou de outras questões. Mas é experimentar, né? Aquela famosa frase, né? Que o caminho se faz ao caminhar, né? E com relação à criação de conteúdo, é muito isso. É a experimentação. Todos aqui começaram em um modelo e estamos em outro totalmente diferente, né? O próprio caminho vai nos levando até onde a gente se sente um pouco mais confortável. Até fazendo uso de uma frase que eu gosto bastante, né? O homem é um ser que constantemente fica em busca de sua completude, mas só a encontra no momento da morte. E apesar desse finalzinho mais tenso, né? O que eu acho que diz respeito a essa frase? Diz respeito a essa mobilização mesmo, a estar em contato, a constantemente estar buscando algo de fato, mesmo que o significado final, essa suposta resposta, só venha até o final de um processo. Então, produzir conteúdo acho que envolve mesmo esse entrar em contato um pouco consigo, com os outros, o que faz sentido pra gente. E eu acho que, principalmente também, né, Jaque, uma coisa que você falou é o abandonar essa faceta um pouco. Não abandonar no sentido de jogar 100% de escanteio. Quando for necessário, nos contextos apropriados, perfeito, use-a. Mas não deixe de ser um humano, né? Psicólogo também é uma pessoa, e eu acho que a gente se limita tanto no psicologia que a gente deixa o lado humano não se expressar tanto, né? Eu acho que a gente tem que ver isso como uma roupa, sabe? Tem hora que cabe, que é conveniente, que é ok, entendeu? É a persona, o conteúdo. Às vezes a gente vai estar... Eu sou muito brincalhona, mas tem hora que eu falo sério. Mas é porque aquele momento me pede aquilo, né? Para aquela pessoa, para aquela situação. E vocês falando, né, do que a gente pode, às vezes, incentivar os colegas ou outras pessoas que queiram se aventurar nessa questão de rede social, eu sempre falo assim, que nada do que você fizer vai ser tão ruim do que se você não fizer aquilo. Então, assim, você não está fazendo nada. Não é bom também. Então, qualquer coisa que você fizer, fora isso, que é não fazer nada, com certeza vai ser melhor. Para alguma coisa, para você aprender alguma coisa, para você se desenvolver em algum aspecto,
né? Essa questão, por exemplo, do estilo de comunicação, que eu bato muito em cima, às vezes a gente ainda não sabe qual que é o nosso. Aí como que você vai fazer? Você vai gravar, aí você vai ver e fala assim, parece eu? Será que parece comigo? Quando eu comecei a gravar conteúdo no Instagram, foi assim. Vocês pegar meus Reels lá do Instagram antigo, eu até tô ali, mas você vê que eu tô travadíssima. Eu tô dura. Coitada. Judiação daquela menina. Aí, olhava, tipo assim, não tava ruim. Mas ainda não me encontrava muito ali. Aí fui tentando de outro jeito, por escrita. Fui tentando assim, assado. Até que quando eu fiz o podcast, eu falei, pronto, aqui eu achei. Aqui sou eu, né? Inclusive, eu não sei, vocês têm canal no YouTube? Não temos canal no YouTube, mas já pensamos assim, mas como a gente não grava o vídeo, é só o áudio, assim, a gente ficou meio assim, mas explorar novas fronteiras, né? E acho que é isso que a gente tava conversando também, né? Enquanto a gente vai fazendo, a gente vai vendo aonde a gente vai caminhar também, né? Porque, por exemplo, agora a gente tá só no Spotify, mas não é uma obrigatoriedade para sempre, né? A gente pode explorar novos horizontes, fazer coisas diferentes, né? Se trata muito sobre essa evolução constante, digamos assim, né? Que também é um tipo de conteúdo legal, né? Eu não sei como funciona a entrega, mas são assim, o formato de comunicação de vocês é um formato muito legal. Eu achei maravilhoso o jeito que vocês trabalham, assim, tô super feliz de vocês terem me convidado. Tava vendo os seus episódios também, eu achei muito bacana. Primeiramente, eu gostei muito dos títulos de todos, assim, super interessantes, assim, muito bons. E eles são muito gostosos, assim, de escutar, porque eu acho que tem essa pequena diferença entre o Psicologia de Quinta e o Já Que É Pra Falar, né? Que os seus são um pouco mais pontuais, os que eu consumi eram mais curtos, assim, né? Às vezes a gente acaba se estendendo um pouco mais aqui, porque a gente vai conversando, e aí vai, né? Mas adorei também o seu podcast. E fala para pro pessoal aí também aonde eles podem te encontrar, como eles te encontram também. Uhum. Gente, então assim, primeiro obrigado, né, a todo mundo que tá ouvindo aqui, vocês que me convidaram. Quem quiser acompanhar um pouco mais dessa produtora de conteúdo psicóloga enlouquecida, mais esforçada, vocês vão me achar tanto no Spotify, né, lá no título Já Que É Pra Falar, que é o nome do nosso podcast, no YouTube também com esse mesmo nome, ou no Instagram. No Instagram eu sempre coloco lá os episódios semana a semana e tem um destaque, onde tem lá os links do podcast. Então lá no Instagram é @jaqueiotani.psi, Iotani com Y, gente. E daí eu espero encontrar vocês em algum outro lugar, em algum outro caminho, todo mundo que tá ouvindo aqui. Tenho certeza que se vocês acompanharam aqui, vocês vão sair mais inspirados a fazer alguma coisa diferente aí na produção de conteúdo. Eu acho que essa foi a nossa intenção hoje, que vocês possam tirar os sonhos da gaveta, que é o nome do meu primeiro episódio, né? Tirar esses sonhos da gaveta, colocar para acontecer, porque todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer para o mundo, só que a gente fica com muito medo de não ser suficiente, fica com medo que aquilo não seja legal ou que as pessoas julguem. Todo mundo vai julgar. Todo mundo vai julgar a gente, fazendo ou não fazendo. Pelo menos tenta. Tenta fazer, tenta dar o teu melhor, dar o que é você. Porque o que é você não pode ser ruim. Se é seu, não pode ser ruim, né? Então eu espero que as pessoas se sintam realmente motivadas a buscar isso, a resolver as coisas que elas querem resolver, porque esse que é o objetivo do psicólogo, né? Ver as pessoas concretizando sonhos, ver as pessoas felizes, né, nas realizações delas, apesar das dificuldades que elas encontram no caminho. Então é assim, a minha torcida para todo mundo que está ouvindo, para vocês, é que tudo dê certo, que vocês continuem firmes aí na produção de conteúdo de vocês e alcancem, né, outros objetivos maiores até que venham aí a acrescentar para vocês. Muito, muito, muito obrigada. É isso mesmo, Jaque. É aquela famosa frase, né? Melhor se arrepender de algo que a gente fez do que se martirizar pro resto da vida por não ter feito, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem tá aqui nos ouvindo. Não esqueçam de avaliar, né, o Psicologia de Quinta.
Sigam também o Jaque Pra Falar, sigam a Jaque nas redes sociais, ela é muito animada mesmo, vocês puderam perceber aqui, então é bem gostoso estar acompanhando ela. A gente vai deixar aqui na descrição também as redes sociais da Jaque. E é isso. Vem entrar em movimento com a gente. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!